pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço, galera que vai prestar o concurso de delegado de Goiás, edital 2022. Eu sou o professor Silvio Maciel e estou aqui para fazer uma aula com dicas de direito penal para vocês, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula, é só mandar um e-mail para mim, slmaciel@uol.com.br. Só peço um favor, no título da mensagem coloca G7 Delegado Goiás, porque quando eu procuro os e-mails do G7 para responder, eu procuro com os caracteres G7. Se você não colocar G7 no título da mensagem, pode ser que eu não veja o seu e-mail e pode ser que eu não responda, tá bem? Pessoal, eu fui delegado de polícia, 9 anos e meio aqui em São Paulo, portanto já fui concurseiro, já passei pelo perrengue que vocês estão passando. Não é fácil, né? A fase em que a gente está prestando concurso público não é fácil. Você tem que ter realmente professores para ajudar, pessoas que já passaram por essa experiência, pessoas que possam sintetizar a matéria para vocês. Isso é imprescindível. E se você fez inscrição aqui no curso, comprou o curso, está aqui assistindo a aula é porque você está levando o concurso a sério, né? Você não se inscreveu só para ser mais um candidato, você se inscreveu para pegar uma das vagas que existem. Tá bom? Pessoal, eu selecionei 2 assuntos aqui com vocês. Aplicação da lei penal e fato típico, que para mim é o ponto mais difícil do direito penal, é o fato típico. Tudo que tem complicado está no fato típico. Tá certo? Então eu elaborei alguns slides para vocês, que ficarão disponíveis para vocês, não precisa anotar nada, não dá tempo de anotar, inclusive, para que a nossa aula possa ser o mais dinâmica possível, tá bem? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa, em aplicação da lei penal, eu selecionei alguns temas aqui, pessoal. O artigo 1º do Código Penal diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Vocês estão cansados de saber que neste artigo 1º estão os princípios da legalidade ou da reserva legal e o da anterioridade. Mas o que nós temos que lembrar é que neste artigo 1º também está o princípio da taxatividade. E ele está onde? Está na expressão, aspas, defina. Não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina. Definir, no dicionário, significa expor com precisão, expor com exatidão. Então, o princípio da taxatividade significa que o tipo penal incriminador deve descrever com exatidão, deve descrever com precisão qual é a conduta criminosa, para que as pessoas possam saber exatamente o que não podem fazer. Conclusão: se o tipo penal for vago, se o tipo penal incriminador for vago, lacunoso, incompreensível, se ele não descrever de forma clara, precisa, objetiva e completa qual é a conduta criminosa, ele é um tipo penal inconstitucional por violação ao princípio da taxatividade. Então, lembrem deste princípio da taxatividade, ok? Tá. Agora, uma pergunta. Os tipos penais culposos, eles não descrevem com clareza qual é a conduta criminosa. Os tipos penais culposos, eles não descrevem de forma clara e precisa qual é a conduta criminosa. O tipo penal culposo aberto, né? O tipo penal culposo aberto, ele não descreve de forma clara e precisa qual é a conduta criminosa. Ele apenas diz, seu crime é culposo. Pergunto, o tipo culposo aberto é inconstitucional por violação ao princípio da taxatividade? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Por que não, Silvio? Porque o tipo penal culposo aberto, ele está sempre se remetendo a um tipo doloso. Ele é um tipo remetido. Se o crime é culposo, que crime? O crime já descrito na forma dolosa. Além disso, é impossível ao legislador prever todas as situações possíveis de condutas imprudentes, negligentes, imperitas e acrescentá-las no tipo.
Como é que você pode matar culposamente alguém? De milhões de formas. É impossível o legislador antever todas as formas de imprudência, imperícia ou negligência e descrevê-las no tipo. Por isso que o tipo fica aberto para ser integrado no caso concreto pelo juiz que vai analisar se houve a culpa ou não. Tá bem? Outra questão, pessoal. O artigo 1º do Código Penal diz: não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. Pergunta clássica: o princípio da legalidade do artigo 1º do Código Penal também se aplica para as contravenções penais e medidas de segurança? Claro que sim. Então, a forma correta de ler o artigo 1º do Código Penal é: não há crime nem contravenção penal sem lei anterior que defina. Não há pena nem medida de segurança sem prévia cominação legal. Tome cuidado, as medidas de segurança também estão sujeitas ao princípio da legalidade? Claro que sim. O juiz não pode aplicar uma medida de segurança que não esteja previamente cominada na lei. Tá bem? Vamos seguindo, pessoal. Vamos seguindo. Abolício criminis, pessoal, é a lei que descriminaliza a conduta. O fato é típico e passa a ser atípico. 2 cuidados aqui, pessoal. A abolício criminis retroage, inclusive para beneficiar os réus com condenação transitada em julgado. A abolício criminis desfaz até a coisa julgada. Pergunto: se abolício criminis surgir durante a execução penal, de quem é a competência para aplicar abolício criminis? Súmula 611 do STF. Se abolício criminis surgir durante a execução penal, a competência para aplicá-la é do juiz da execução penal e não do juiz da condenação. Outra questão, pessoal. A abolício criminis apaga os efeitos penais da sentença condenatória. Cuidado, só apaga os efeitos penais. Os efeitos extrapenais, os efeitos civis, administrativos, tributários, continuam mesmo com a descriminalização do fato. Vejam, o indivíduo foi condenado por furto. O furto foi descriminalizado. O furto não é mais crime. A obrigação de indenizar a vítima permanece. A demissão por justa causa permanece. A perda do cargo público permanece, apesar do furto não ser mais crime. Tá certo? Cuidado. Outra questão, pessoal. Se o fato migra de um tipo penal para outro, mas continua sendo crime, não existe abolício criminis. Se o fato migra de um tipo penal para outro tipo penal, mas continua sendo crime, não ocorre abolício criminis. Abolício criminis ocorre quando o fato deixa de ser crime. Se o fato migra de uma norma penal incriminadora para outra, ele não deixa de ser crime. Não há abolício criminis. É o chamado princípio da continuidade normativa ou princípio da continuidade típico-normativa. O fato continua sendo típico, continua sendo típico normativo. Daí o nome do princípio. Exemplo, o atentado violento ao pudor, o fato atentado violento ao pudor, migrou do revogado artigo 214 do Código Penal para o atual artigo 213 do Código Penal. Portanto, o fato atentado violento ao pudor não deixou de ser crime. O que houve aí foi princípio da continuidade típico-normativa. Tá certo? Vamos seguindo, pessoal. Olha só. Importantíssimo. Conflito de leis penais no tempo. Você sempre aprendeu o seguinte. Se entre a data do crime até o fim do cumprimento da pena houver alteração da lei penal, aplica-se sempre a lei melhor, a lei mais benéfica para o réu. Não é isso? Você aprendeu desde o primeiro ano da faculdade que se entre a data do crime até o final do cumprimento da pena houver alteração da lei penal, sucessão de leis penais, uma lei substituir a outra, aplica-se sempre a lei melhor para o réu. Se a lei melhor é a nova, ela retroage. Se a lei melhor é a revogada,
ela ganha ultratividade, ou seja, ela continua sendo aplicada mesmo depois de revogada ao fato que ocorreu durante a vigência dela. Isso é o que você tem na cabeça, não é? Isso é o que você tem na cabeça. Tá certo? Tá. É isso, né, Silvio? Só que essa regra tem duas exceções. Vejam, essa regra que eu chamo regra da lei melhor, aplica-se sempre a lei melhor para o réu, tem duas exceções. Crime continuado e crime permanente. Se durante o crime continuado ou durante o crime permanente houver alteração da lei penal, aplica-se a lei mais nova, ainda que pior para o réu. É súmula 711 do Supremo. Vejam, o indivíduo está guardando cocaína para vender. Crime permanente de tráfico. Durante a guarda desta droga, a lei de drogas é alterada e a pena é dobrada. Será aplicada a pena nova, a pena dobrada. Silvio, mas onde está escrito isso? Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Ô Silvio, mas essa súmula é inconstitucional porque ela está permitindo a retroatividade de lei pior. Não, ela não está permitindo a retroatividade de lei pior. Vejam, quando ela entrou em vigor, a droga estava sendo guardada. O crime ainda estava acontecendo. Portanto, ela está sendo aplicada a fato ocorrido durante a vigência dela. Ela não está retroagindo. Tá bem? Outra questão, pessoal. Vamos que vamos. Vamos. Combinação de leis penais. Isso aqui tranquilo, né? Tem até súmula do STJ e do STF no caso específico da lei de drogas. Juiz pode combinar leis penais? Não. Juiz não pode combinar leis penais porque ele estará criando uma terceira lei, agindo como se fosse legislador, usurpando o princípio da separação de poderes. Vejam, juiz não pode combinar leis penais, tá bem? Vamos seguindo, pessoal. Lugar do crime. Cuidado, ó. O artigo 6º diz assim: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pessoal, em matéria de lugar do crime, existem 3 teorias. Teoria da atividade, considera-se praticado o crime no lugar da conduta. Teoria do resultado, considera-se praticado o crime no lugar da consumação. Teoria mista ou da ubiquidade, considera-se praticado o crime tanto no lugar da conduta, quanto no lugar onde houve ou deveria ter havido a consumação. Tá. Silvio, destas 3 teorias, qual o Código Penal adotou? A terceira. Considera-se praticado o crime tanto no lugar onde houve a conduta, quanto no lugar onde o crime se consumou ou deveria ter se consumado no caso da tentativa, ou da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. Tá, mas não é isso que me interessa, pessoal. O que me interessa é o seguinte: se você acha isso, não fique com vergonha, levanta a mão. Este artigo 6º não é para definir qual é o juiz competente no Brasil. Não, não. Se esse artigo 6º tivesse a função de definir a competência do juiz brasileiro que deve julgar o caso, ele não estaria no Código Penal, ele estaria no Código de Processo Penal, no capítulo da competência. Vejam, esse artigo 6º está no capítulo da aplicação da lei penal brasileira. Ora, então qual é a finalidade deste artigo 6º, Silvio? A finalidade deste artigo 6º é o seguinte: quando o crime acontece em parte no Brasil e em parte no estrangeiro, a finalidade deste artigo 6º é definir se esse crime foi praticado no Brasil ou no estrangeiro, e se será aplicada a lei brasileira ou não. Portanto, este artigo 6º, ele só se aplica aos crimes à distância ou de espaço máximo, que são aqueles crimes que ocorrem em parte no Brasil e em parte no estrangeiro. Esse artigo 6º, ele não se aplica aos chamados crimes plurilocais, que são aqueles crimes onde a conduta ocorre no Brasil e o resultado ocorre em outro lugar do Brasil.
mas tudo dentro do Brasil. Ok? Então, a finalidade deste artigo 6º não é definir a competência do juiz no caso dos crimes plurilocais, cuja conduta ocorre num lugar do Brasil, resultado em outro lugar do Brasil. Não. A finalidade do artigo 6º é definir, nos crimes à distância ou de espaço máximo, que são aqueles crimes que acontecem em parte no Brasil e em parte no estrangeiro, se o crime ocorreu no Brasil e, consequentemente, se será ou não aplicado a lei brasileira. E vejam, como esse artigo 6º adota a teoria mista da ubiquidade, o crime ocorre no Brasil quando só a conduta ocorreu no Brasil, ainda que a consumação tenha ocorrido no estrangeiro. Ou quando só a consumação ocorreu no Brasil, ainda que a conduta tenha ocorrido no estrangeiro. Ou quando só a possibilidade da consumação ocorreu no Brasil, ainda que a conduta tenha ocorrido no estrangeiro. O cara levou uma facada no Brasil e morreu na Argentina. Levou uma facada na Argentina e morreu no Brasil. Levou uma facada na Argentina, foi socorrido no Brasil e foi salvo no Brasil. Nesses 3 casos, o crime ocorreu no Brasil e, portanto, será aplicada a lei penal brasileira. Silvio, mas pode ser aplicada a lei penal argentina também nesses exemplos? Sim, será aplicado. Quer dizer que ele sofrerá 2 processos pelo mesmo crime, um no Brasil e outro na Argentina? Sim. Quer dizer que ele será condenado 2 vezes pelo mesmo crime, no Brasil e na Argentina? No processo do Brasil e no processo da Argentina? Sim. Mas isso não é bis in idem? Não. Como não, Silvio? Porque o artigo 8º do Código Penal diz que a pena cumprida no estrangeiro pelo mesmo crime será descontada da pena a ser cumprida no Brasil. Então ele sofrerá 2 processos, um no Brasil e na Argentina, sofrerá 2 condenações, uma no Brasil e na Argentina, mas não cumprirá 2 penas. Porque a pena cumprida na Argentina será descontada da pena a ser cumprida no Brasil. Tá bem? Vamos seguindo, pessoal. Regra das aeronaves e embarcações, artigo 5º, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Pessoal, o artigo 5º, parágrafos 1º e 2º do Código Penal, ele trata do chamado território por extensão, ou território por ficção jurídica. O artigo 5º, parágrafos 1º e 2º do Código Penal, trata do chamado território brasileiro por extensão, ou por ficção jurídica, que envolve as embarcações e aeronaves. E aí, presta atenção. No concurso, o teu examinador coloca que a vítima era italiana, que o agressor era francês, que o navio era português e que estava em território, não sei, do Brasil. Vejam, esquece a nacionalidade da vítima, esquece a nacionalidade do infrator, esquece o lugar geográfico, foca na embarcação ou aeronave. Quando caiu uma questão no concurso, que o autor é de um país, a vítima é de outro, o navio estava no mar tal, esquece, foca na embarcação ou aeronave. Você não vai errar questão nenhuma. A questão fica assim, ó. Olha só. Se a embarcação ou aeronave é pública ou a serviço do governo, é território do seu país onde estiver. Uma embarcação ou aeronave pública brasileira é território brasileiro em qualquer lugar do mundo. Uma embarcação norte-americana é território norte-americano em qualquer lugar do mundo. Agora, se for privada, é território do país onde está ou é território do seu país se está em alto mar ou sobre ele. Porque o alto mar e o espaço aéreo sobre o alto mar são territórios neutros. Aplica-se a lei da bandeira da embarcação ou aeronave. Acabou, tranquilo, está resolvido. Ok? Vamos seguindo, pessoal. Extraterritorialidade da lei penal brasileira. Artigo 7º do Código Penal. É a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira a um crime ocorrido fora do Brasil. É a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira a um crime ocorrido fora do Brasil. Tomem cuidado, pessoal. A extraterritorialidade da lei penal só se aplica aos crimes. Não se aplica às contravenções penais. Artigo 2º da Lei das Contravenções Penais. Portanto, presta atenção.
preste atenção. É possível aplicar a lei brasileira a um crime ocorrido fora do Brasil. Mas não é possível aplicar a lei penal brasileira a uma contravenção penal ocorrida fora do Brasil. Opção do legislador. Artigo 2º da Lei de Contravenções Penais e ponto. Tá certo? Bom, vamos seguindo, pessoal. Vamos agora entrar em teoria do crime. Bem, teoria do crime não, né? Fato típico, na verdade, que eu vou estudar. Teoria do crime. Dentro da teoria do crime, eu vou estudar o fato típico, que é o ponto nevrálgico e problemático da teoria do crime. Tá certo? Vamos lá. Pessoal, conceito de crime. Há 3 conceitos. Conceito material ou substancial. Crime é toda ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo relevante um bem jurídico penalmente tutelado. Vejam, pessoal, se alguém te perguntar o que é crime, você deve responder: depende. Sob o aspecto material, formal ou analítico? Tá. Sob o aspecto material, o crime é conduta humana que lesa ou coloca em perigo um bem jurídico relevante que, portanto, é penalmente tutelado. Sob o aspecto formal, crime é a conduta que se enquadra no tipo penal, que tem tipicidade e que, portanto, está sujeita à sanção penal. E sob o aspecto analítico, ou dogmático, ou formal, o crime é analisado a partir dos seus elementos. E aqui não há consenso na doutrina. Para uns, o crime é composto de 2 elementos, fato típico e ilicitude. Para outros, que compõem a maioria, o crime é composto de 3 elementos, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Eu vou focar no fato típico, tá bem? Vamos lá, pessoal. O fato típico é uma conduta que provoca um resultado. Portanto, entre esta conduta e o resultado existe uma relação de causalidade e esta conduta tem tipicidade. Cuidado, pessoal. Nos crimes tentados, nos crimes formais e nos crimes de mera conduta, que são os crimes que não têm resultado naturalístico ou que não exigem um resultado naturalístico, nos crimes tentados não há resultado naturalístico. Nos crimes formais e de mera conduta, não há resultado naturalístico ou não é necessário o resultado naturalístico. O fato típico é composto apenas de conduta e tipicidade. Apenas de conduta e tipicidade. Ok? Portanto, estes elementos do fato típico, conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade, eles só existem nos crimes que exigem resultado naturalístico e que possuem resultado naturalístico. Tá bem? Pessoal, faltando qualquer um desses elementos, não há fato típico, logo não há crime. Raciocínio regressivo. Bem, vou falar um pouco da conduta, pessoal. Vejam. Primeira coisa, não existe crime sem conduta, né? O tipo penal não pune os chamados delitos de mera suspeita. Quando eu fiz a prova da OAB aqui em São Paulo, para ser advogado, a resposta era isso. O cara entrou numa farmácia, o dono achou ele mal encarado, entrou em luta corporal com ele, chamou a polícia achando que ele ia roubar. Quer dizer, não houve conduta, né? Não houve início de conduta de roubo. Ainda que ele tivesse a intenção de iniciar um roubo dali a alguns segundos, não se pune delito de intenção, não se pune o mero pensamento, a mera cogitação. Tá certo? Bem, vamos lá, pessoal. Não existe crime sem conduta. Tá. E toda conduta exige vontade e consciência. Pouco importa, pessoal, qual é a teoria da conduta que você adote. Você pode adotar a teoria da conduta, clássica, neoclássica, finalista, causalista, funcionalista, da conduta social, qualquer uma, a conduta vai exigir vontade e consciência. Elemento volitivo, elemento intelectivo. Conclusão. Não existe conduta criminosa e, portanto, não existe fato típico.
e, portanto, não existe crime nos seguintes casos. Caso fortuito ou força maior. Vejam, eu tropeço na rua, quando eu estou caindo, eu derrubo uma outra pessoa e machuco ela. Caso fortuito. Não existe conduta na coação física irresistível. Cuidado com a pegadinha de concurso, pessoal. Na coação moral irresistível, existe conduta. O que não existe é culpabilidade. Vejam, coação física irresistível, presta atenção, pessoal. Coação física irresistível exclui conduta e, portanto, exclui fato típico. Coação moral irresistível exclui culpabilidade. Caiu no Ministério Público de São Paulo na segunda fase. Por que somente a coação moral irresistível é prevista como causa excludente de culpabilidade? Por que a coação física irresistível não exclui a culpabilidade? Caiu na segunda fase do concurso de promotor aqui em São Paulo. Isso há mais de 20 anos. Por quê? Porque a coação física irresistível exclui conduta. Na coação física irresistível, a pessoa não está agindo. É alguém que está coagindo ela e usando ela como instrumento do crime. Agora, na coação moral irresistível, ela está agindo de forma consciente e voluntária. Só que ela não pode ser punida por inexigibilidade de conduta diversa. Não se pode exigir dela outra conduta. São coisas diferentes. Tá bem? Bom, pessoal, também não há conduta nos atos reflexos e também não há conduta nos atos inconscientes. Pessoal, nessas 4 situações, ou falta vontade, ou falta consciência, ou faltam ambas, ok? Ou faltam ambas. Pessoal, teorias da conduta. Existe a teoria naturalista ou causal, que foi adotada no Código Penal de 1940, teoria finalista, que é adotada hoje, teoria social da ação e as teorias funcionalistas, que são as que eu quero falar, sobre as quais eu quero falar uma palavrinha com vocês. Pessoal, eu tenho que destacar aqui o funcionalismo racional teleológico de Hoxie, racional teleológico de Hoxie, e o funcionalismo sistêmico de Jacobs. Primeiro, pessoal, por que essas teorias são chamadas teorias funcionalistas? Porque elas analisam os elementos do crime, os institutos do crime, a partir da função do direito penal. Elas definem o que é conduta, por exemplo, a partir das funções do direito penal. Vejam, o funcionalismo racional teleológico de Hoxie diz que a função do direito penal é proteger bens jurídicos relevantes para a sociedade. A função do direito penal é proteger bens jurídicos relevantes para a sociedade. Ou seja, se um comportamento não causar um dano ou um perigo relevante a um bem jurídico essencial para a sociedade, esse comportamento não pode ser considerado juridicamente conduta criminosa. O Estado não pode arbitrariamente punir condutas socialmente inofensivas. Tá bem? Agora aqui, ó. Em contraposição ao funcionalismo racional teleológico de Hoxie, existe o funcionalismo sistêmico de Jacobs. Jacobs diz o seguinte: a função do direito penal é garantir a autoridade do direito. É garantir a autoridade do direito. Portanto, pessoal, a norma penal faz com que as pessoas se comportem de forma socialmente adequada, pela intimidação que o direito penal causa. Portanto,
A conduta criminosa é o simples descumprimento da norma penal. Qualquer conduta que descumpra a norma penal está desafiando a autoridade do sistema jurídico e, portanto, deve ser considerada criminosa pela simples desobediência da norma impositiva de direito penal. Tá bem? Pessoal, vamos seguindo. Teorias do dolo. Vejam. Pessoal, cuidado. O Código Penal, vocês estão cansados de saber, diz o seguinte. O Código Penal, vocês estão cansados de saber, diz o seguinte. Há dolo quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. É o chamado dolo direto e o dolo eventual. Tá. Na verdade, existem 3 teorias do dolo. Teoria da vontade. Só existe dolo quando a gente quis causar o resultado. Ele direcionou a sua conduta para provocar o resultado especificamente. Ele atirou para matar. Tá. Aí vem a teoria da representação e diz, não, para existir dolo, basta o agente prever o resultado. Opa! Só que esta teoria, pessoal, ela tem um problema. Qual é o problema? Ela confunde dolo com culpa consciente. Por quê? Porque na culpa consciente o agente também prevê o resultado. Então, se eu digo que para haver dolo basta o agente prever o resultado, eu estou confundindo dolo com culpa consciente. Aí, para corrigir a teoria da representação, surgiu a teoria do assentimento, do consentimento ou da anuência. Essa teoria diz, há dolo quando o agente prevê o resultado e mesmo assim prossegue na conduta, assumindo o risco desse resultado. Então, a teoria do assentimento, do consentimento ou da anuência, ela corrige a teoria da representação. Então, a teoria da representação é uma teoria falha. Então, quais as teorias que o Código Penal brasileiro adota no dolo? Adota a teoria da vontade no dolo direto e a teoria do consentimento, do assentimento ou da anuência no dolo eventual. Tá certo? Pessoal, então vejam os extremos, né? Vejam os extremos. Para a teoria da vontade, para ter dolo, é preciso que o agente queira o resultado, direcione a sua conduta para o resultado. Quer dizer, é um conceito muito fechado, restrito de dolo. Aí vem a teoria da representação e abre o conceito de dolo. Não. O simples fato de o agente ter previsto o resultado já é dolo. Não, calma. Pra mim aí você já está confundindo dolo com culpa. Aí vem a teoria do assentimento, do consentimento ou da anuência e dá uma corrigida. Não, existe dolo se o agente previu o resultado e mesmo assim prosseguiu na conduta assumindo o risco desse resultado. Colocou as coisas no lugar. Tá certo? E pessoal, para eu terminar essa primeira parte da aula, uma coisa que vocês têm que saber, qual a diferença entre dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau? Pessoal, dolo de primeiro grau é sinônimo de dolo direto. E o dolo de segundo grau, o que é? Dolo de segundo grau são as consequências inevitáveis do meio de execução escolhido para cometer o crime. São as consequências inevitáveis do meio de execução escolhido para cometer o crime. São os efeitos colaterais decorrentes do meio de execução escolhido pelo infrator. Vou explicar, vai ficar claro. Um ativista político quer matar um deputado. Ele pode matar esse deputado dando um tiro, envenenando a comida do deputado, de várias formas. Ele escolhe matar o deputado da seguinte forma. Explodindo o veículo oficial da Câmara dos Deputados que transporta o deputado. Então vejam, para ele matar o deputado desta forma, explodindo o veículo oficial, ele terá que matar o motorista que dirige o veículo e ele terá que destruir o veículo. Então vejam, a morte do motorista e o dano ao patrimônio público são as consequências inevitáveis
do meio de execução escolhido pelo ativista político para matar o deputado. Então, nesse caso, ele vai responder com dolo de primeiro grau pela morte do deputado e com dolo de segundo grau pela morte do motorista e pelo dano ao patrimônio público. Silvio, então o dolo de segundo grau é dolo eventual? Não necessariamente. Aqui é tudo dolo direto. Ok? Só que a finalidade principal pretendida qual era? A morte do deputado. A morte do motorista e o dano ao patrimônio público são os efeitos colaterais do meio de execução escolhido pelo ativista para matar o deputado. Tá certo, pessoal? No próximo bloco nós continuaremos teoria do crime.